eu sou Adriana Pereira de Carvalho, sou advogada, diretora jurídica da ACT Promoção da Saúde. Eu trabalho na ACT desde 2008, realizando ações de advocacy nos poderes judiciário, executivo, legislativo, no Ministério Público e com a participação da sociedade civil. Seja bem-vindo à aula de advocacy nos poderes legislativo, executivo e judiciário e no Ministério Público. Hoje vamos falar sobre a importância e as ferramentas de advocacy dentro de cada um desses espaços institucionais que estão situados no âmbito federal, estadual e municipal. Vamos iniciar nossa aula falando do poder legislativo. Mas antes, gostaria de destacar que há alguns caminhos, vamos dizer, alternativos à regulação por parte do Estado, como os acordos voluntários, que alguns setores fazem com o governo, e a autorregulamentação. Os acordos voluntários, como o próprio nome diz, é de adesão voluntária. Portanto, ainda que a Associação do Setor de Alimentos Ultraprocessados, por exemplo, faça um acordo com o Ministério da Saúde para a redução de sódio nos alimentos, as empresas representadas por essa associação não estão obrigadas a aderir, o que reduz a efetividade do acordo. A autorregulamentação consiste na regulamentação pelo próprio setor por ela afetado, o que pode levar a iniciativas pouco efetivas para o interesse público. Exemplo clássico é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, que não aplica a legislação brasileira, mas sim um código próprio. A atuação do CONAR não permite a participação social no processo decisório e as decisões são recomendatórias, o que reduz a efetividade de sua atuação. Leis e outras normas emitidas pelo poder público são mais efetivas, pois são fiscalizadas pelo poder público, que pode aplicar penalidades e, portanto, coibir violações. Além disso, uma política pública possibilita a participação social na sua elaboração, e é dever do poder público atuar para garantir e promover o interesse geral da população. Mas acordos voluntários e a autorregulamentação podem favorecer a ampliação do debate, mudar comportamentos empresariais, gerar mídia espontânea. Como exemplo, podemos destacar o acordo de empresas para não vender refrigerantes para escolas, que surgiu em um contexto de discussão do tema no Congresso Nacional. Outro exemplo é uma decisão do CONAR que reconheceu o abuso de uma empresa em campanha de determinada marca de cigarro, mas essa decisão é recomendatória, portanto a empresa não está obrigada a cumpri-la, enquanto que uma decisão do Poder Judiciário deve ser cumprida e respeitada. Assim, é melhor sempre priorizar uma política pública do que acordos voluntários. E a autorregulamentação, embora sejam caminhos que podem ser estrategicamente usados, apesar das restrições apontadas. Com políticas públicas, podemos ter abordagens que efetivamente transformam o meio ambiente, comportamentos e paradigmas. São mais sustentáveis do que mudar um indivíduo ou grupo de pessoas por vez. As políticas públicas são caminhos para a efetivação dos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. E provoca-se modificações estimuladas de forma coletiva, mais fáceis, portanto, de serem adotadas. Tem um alcance amplo da população, que é financeiramente mais sustentável. O advocacy demanda a nossa presença nos diferentes espaços de incidência. Demanda levarmos nossos temas para debate e discussões nos três poderes. No legislativo, pode ser por meio de audiências públicas, seminários, sessões solenes e outros eventos. O poder legislativo deve ser visto não somente como um espaço para aprovação de leis, mas também como um espaço, uma arena, para ampliar e avançar no debate sobre as matérias de interesse público. É necessário estar presente para identificar parlamentares, parceiros e manter contato permanente e contínuo. Muni-los com informações atualizadas sobre o tema de interesse, e eles podem realizar discursos no plenário, escrever artigos para jornais, apresentar pareceres em propostas legislativas, assim como apresentar votos em separado e defesa oral de proposições. É importante acompanhar a atividade do parlamentar, acompanhar a tramitação de proposições e realizar o advocacy em toda a fase de tramitação. Realizar o mapeamento e identificação dos órgãos, atores-chave no processo de decisão, bem como a análise da conjuntura para a incidência política. Às vezes, tentamos algo hoje e não dá certo, mas em outro momento pode dar.
É importante também associar sua causa com direitos humanos e com outras pautas. Gostaria de destacar a existência de bancadas no Congresso Nacional. As mais conhecidas é a bancada do boi, a bancada da bala e a bancada da Bíblia. São conhecidas como a bancada BBB. Mas também há outras bancadas, como a bancada do tabaco, do álcool, bancada da bola, bancada dos medicamentos e também as frentes parlamentares, como a Frente Parlamentar da Saúde e da Agricultura. O financiamento de campanha eleitoral por empresas passou a ser proibido, mas isso não significa que esse tipo de financiamento não exista mais. A interferência do poder econômico na política segue acontecendo de diversas maneiras, embora ilegais. Isso gera incidência e disputa política em um jogo assimétrico de influência e articulação política. Devemos buscar que o espaço institucional seja igual para todos os grupos de pressão, com mais transparência. O trabalho de advocacy demanda um monitoramento permanente das conquistas alcançadas, inclusive as conquistas históricas, pois há riscos de retrocessos, como temos visto em alguns temas muito importantes para a população. Indicamos material bibliográfico e um vídeo sobre o processo legislativo com enfoque no Congresso Nacional, com material complementar para o seu aprendizado. O advocacy no Poder Executivo pode ser realizado diretamente com o Presidente da República e ministros de Estado. Claro que depende da agenda e da disponibilidade da autoridade para receber a sociedade civil. Diferentemente do Poder Legislativo, o acesso às autoridades no Poder Executivo normalmente se dá por meio de pedidos de audiência e reunião. No Legislativo, o acesso aos gabinetes é mais facilitado. Mas devemos lembrar que o advocacy no Executivo pode ser realizado também nas agências regulatórias e nos conselhos de políticas públicas, que são ambientes institucionais para a discussão de políticas públicas, como o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e o CNS, Conselho Nacional de Saúde. Alguns conselhos têm competência para deliberar sobre os temas em que atua. Há conselhos municipais e estaduais também. Importante destacar que o governo não é necessariamente um bloco monolítico. Podemos ter mais espaço de incidência em um determinado ministério, por exemplo, do que em outro. Merece destaque também a atuação das áreas técnicas do Poder Executivo, as servidoras e os servidores públicos, cuja atuação tende a estar comprometida com os interesses da sociedade civil e não com interesses políticos partidários. É importante que a sociedade civil e a área técnica se conversem para apoio mútuo. No âmbito das agências regulatórias, é muito importante o controle social, para prevenir e evitar a captura corporativa nos espaços institucionais regulatórios. É importante a participação da sociedade civil no processo de escolha, indicação e sabatina dos diretores das agências, por exemplo. É necessário transparência no processo de escolha das pessoas indicadas pelo Poder Executivo. Há vários exemplos de controle social que revelaram indicações envoltas em imoralidades e ilegalidades que se tornaram públicas e não se concretizaram. Além, claro, do controle e participação social nos próprios processos decisórios das agências. Dentro do Poder Executivo, há ainda os órgãos de defesa do consumidor, como a Senacom em âmbito federal e os PROCONs no âmbito estadual e municipal. Podem ser feitas denúncias a estes órgãos, tanto por pessoas físicas como jurídicas, e há muitos exemplos de aplicação de multas a empresas como fabricantes de cigarros e redes de fast food, o que gera mídia espontânea e amplia o debate na sociedade. No sistema de justiça, e aqui a gente vai dar destaque para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, também é possível realizar o advocacy. Tem sido crescente a importância do Poder Judiciário em diversas questões de interesse público, como é o caso da ficha limpa, em que o Supremo Tribunal Federal emitiu uma decisão reconhecendo a constitucionalidade da lei que trouxe a regra da ficha limpa para as eleições no Brasil, como no caso do amianto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a proibição total de qualquer tipo de amianto a ser produzido e comercializado no Brasil. Além das medidas de controle do tabaco, a indústria do tabaco judicializa, ou seja, leva para o judiciário questionamento sobre a validade de todas as políticas públicas efetivas de controle do tabaco no Brasil.
Também um outro exemplo é o questionamento judicial por interesses comerciais da nota técnica da Senacom, que orienta a fiscalização para proibir a publicidade dirigida à criança. Também um exemplo importante a destacar são os autos de infração do PROCON. Então, as empresas, elas são denunciadas no PROCON, o PROCON aplica uma multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor a essas empresas e elas entram com ações questionando a validade desses autos de infração. Há um aumento da judicialização, ou seja, de questionamentos judiciais, ações judiciais, em que se questiona a validade de políticas públicas e atos administrativos. O Poder Judiciário também tem sido usado para a intimidação de movimentos sociais, de ONGs, pesquisadores, que não têm familiaridade com o Poder Judiciário e recursos para se defender. São exemplos a ação judicial movida pela empresa Souza Cruz, uma multinacional bilionária, contra a ACT Promoção da Saúde, por conta de uma campanha realizada por essa ONG, em que a empresa contratou reconhecido advogado para entrar com a ação e corríamos o risco de ter que pagar uma indenização vultosa à empresa. Felizmente ganhamos, mas isso nos mobilizou internamente, tanto para a defesa, como para a obtenção de recursos para a contratação de um bom escritório para nos representar. Um outro exemplo é o caso do Instituto Brasileiro de Crisotila, único amianto até então permitido pelo Brasil, que notificou judicialmente um médico da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, por conta de uma pesquisa que ele realizou condenando o uso do amianto. Há várias formas de incidência de realização do advocacy no Poder Judiciário. Uma das formas é a atuação para a democratização do Poder Judiciário. É o caso da busca por mais transparência e participação social no processo de escolha, indicação e sabatina de ministros para as Cortes Superiores, como o Supremo Tribunal Federal. Também é o caso do monitoramento das tentativas de captura corporativa do Judiciário, por meio de eventos patrocinados por empresas, a magistrados em resorts, por exemplo, a contratação remunerada de magistrados para palestras dentro de empresas que também são autoras e réis em ações judiciais, evidenciando um conflito de interesses. Outra forma de realizar advocacy no Poder Judiciário é a participação em audiências públicas, principalmente no Supremo Tribunal Federal, e a apresentação de amicus curiae, o amigo da corte, termo em latim para designar a participação de um terceiro interessado no processo, que por sua atuação institucional e profissional tem conhecimento específico para contribuir com informações qualificadas para o processo decisório em um processo judicial. Tanto a audiência pública como o amicus curiae são alguns dos poucos instrumentos de participação da sociedade nos processos que tramitam nos tribunais brasileiros. É importante que sejam ouvidos diferentes agentes que abordam o tema, para trazer pluralidade ao debate e levar conhecimento técnico e específico. Outra forma de atuação no Poder Judiciário é propor ação judicial, o chamado litígio estratégico, litígio de interesse público, que é aquele realizado para a obtenção de uma ação estatal na efetivação de direitos humanos, direitos previstos em tratados internacionais para o interesse público para promover mudanças sociais aplicando-se à legislação vigente. Outra forma de advocacy no Poder Judiciário é a produção e distribuição de materiais com informações qualificadas e referenciadas para contribuir com o trabalho do magistrado. O contato direto com o magistrado também é possível, sendo necessário o pedido de audiência na maior parte das vezes. É claro que para atuação no processo, a entidade, a ONG ou a pessoa física precisa ser representada por um advogado. Mas nesse contato pessoal com o magistrado, nessas visitas de gabinete, é possível, claro que vai depender da disponibilidade do juiz para tanto, mas é possível a realização dessas visitas por pessoas que não sejam da área do direito, mas sim pessoas que possam levar seu conhecimento, levar sua expertise, o seu conhecimento técnico específico para contribuir na decisão daquele determinado tema. O envolvimento de outras entidades é ação estratégica para ampliar a incidência nestes espaços, aumentando o número de vozes, de representações para fortalecer e apoiar determinados temas em debate no Poder Judiciário. Para ampliar o debate e levar conhecimento para os profissionais do direito,
e para a opinião pública, é interessante a publicação de artigos, sejam eles de opinião ou científicos, tanto em jornais de grande circulação como também em informativos jurídicos. O Ministério Público é um espaço para a realização de advocacy também. O Ministério Público é o responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a fiscalização da aplicação das leis, a defesa do patrimônio público e o zelo pelo efetivo respeito às leis. Assim, podem ser realizadas denúncias ao Ministério Público, que poderá iniciar um processo administrativo para investigar o que foi denunciado e, eventualmente, entrar com ação judicial. O Ministério Público também pode atuar em processos judiciais como fiscal da lei. Daí a importância de manter essa interlocução permanente e muni-los com informações qualificadas para subsídio do seu trabalho. Fortalecer o Estado brasileiro passa, sobretudo, por uma atuação insistente e permanente da sociedade civil organizada no aprimoramento ou na construção das políticas públicas, tanto no nível municipal, estadual e nacional. Um trabalho muito importante que a gente faz aqui no Mirim Brasil é de incidência junto ao Executivo e ao Poder Legislativo, utilizando aí alguns momentos de diálogo estruturado com o Ministério Público enquanto parte do sistema de justiça. Se a gente quer influenciar a política pública, a gente precisa entender qual é o processo de construção, onde é que ela está localizada no PPA, no Plano Plurianual, seja do município, do estado ou da nação, mas também como é que o Legislativo, através da Assembleia Legislativa, como é que a Assembleia Legislativa está fazendo o monitoramento dessa política, porque a Assembleia deve monitorar as ações do Executivo. Qualquer ação de incidência do Mirim Brasil passa por uma construção com as pessoas que vivenciam diretamente a questão. Sejam crianças, adolescentes, jovens, mulheres, e sempre muito vinculado ao território, porque a Agenda 2030 ela vem para atender primeiro quem precisa mais, mas também não é só atender primeiro, é atender na quantidade de atenção também que essa população precisa. Quem deve responder pelas necessidades da população, das pessoas, é o Estado brasileiro e principalmente através das estruturas de governo. Mas a sociedade civil organizada tem a função de fazer com que o Estado brasileiro avance nessas questões. Os partidos políticos precisam ter essa atenção, esse olhar e a sensibilidade do que a sociedade precisa. Mas a força transformadora está na gente, organizada através das ONGs e com esse olhar na Agenda 2030, que pode impulsionar o acesso a direitos no Brasil, a defesa de uma agenda que, de fato, defenda direitos e salve vidas. É isso, vamos fazer incidência política mais do que nunca. Este é o fim da nossa aula. Aprendemos que há muitas maneiras de incidência política nos poderes legislativo, executivo e judiciário e no Ministério Público para a defesa e promoção de temas de interesse público. Fique por dentro de todas as ações dentro destes espaços institucionais e vamos conosco rumo à implementação total da Agenda 2030. Até a próxima!